Solicito que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita a nobre vereadora Constância Félix que proceda a leitura no trecho da Bíblia. Salmo 105. Por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nações em nações, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor dele repreendeu a reis. Obrigado, vereadora. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciar a presente sessão. Essa presidência coloca em votação as atas do dia, a ata do dia 8 de maio de 2017. Algum vereador quer discutir a ata do dia 8 de maio? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A ata do dia 8 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora vamos colocar... A sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta a sessão. Está em discussão agora a ata do dia 10 de maio de 2017. Não havendo nenhum vereador queira, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Cleiton Silva. Está encerrada a votação. A ata do dia 10 de maio foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 22 a 28 de 5 de 2017. Adelino Cardoso, Ana Maria Louredo, Aparecida Josefina Leite Zenatti, Áurea Santos Alves, Bruna Fernanda Pelissari, Cecília Maria da Conceição, Claudinei Sebastião de Souza, Clotilde da Silva Pereira de Lima, Deusa Aparecida Longo de Lima, Eduardo Marques Banvart, Elídia Profeta Mendes, Enedina América Rocha Souza, Ercília Rita Rodrigues, Evaldino dos Santos Caires, Florentina Aparecida Cerchiari do Monte, Francisca Gomes de Souza Brito, Geralda de Olinda de Jesus, Geraldo Aparecida Pereira, Helena das Dores Pires, Isabel Maria da Silva, o João Voikzak Neto, José Alberto Krambeck, José Giotto, Leici Nogueira Bretos da Silva, Leonor Vieira Silva, Lídia Terezinha da Silva Conceição Bassi,
Lucilena Gomes Pascoaleto, Maria da Glória Lima Higino, Maria Faleco de Moraes, Maria José Doná Bernardi, Maria Sabina de Figueira, Marta de Carvalho da Silva, Neremis Cruz Bueno de Moraes, Olívio Martim Ambroseto, Pedro Francisco, Rita de Cássia Natal, Roneide Lourenço, Sebastião Donizete de Oliveira, Silvano Rodrigues de Oliveira, Terezinha Rodrigues Gomes, Vilma Terezinha Silman. Podemos nos assentar. Essa presidência solicita a primeira secretária da mesa, vereadora Érica Tanque, que proceda a leitura da matéria do expediente. Item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 26 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicita a retirada de projeto complementar. Excelentíssimo senhor, vimos a presença de Vossa Excelência dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do projeto de lei complementar abaixo relacionado, o qual se encontra em trâmite nessa Câmara Municipal. PLC 12/17, que altera dispositivo da Lei Complementar 446, de 14 de janeiro de 2009, alterada pela Lei Complementar 452, de 11 de março de 2009, pela Lei Complementar 492, de 16 de outubro de 2009, alterada pela Lei Complementar 621, de 28 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar 641, de 28 de maio de 2012, alterada pela Lei Complementar 651, de 5 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar 670, de 19 de julho de 2013, alterada pela Lei Complementar 676, de 19 de novembro de 2013 e da outras providências. Sendo que havia, para o momento, despedimos-nos, agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, Mário Celso Botion, prefeito municipal. A mesa recebe e junta-se ao projeto. Limeira, 29 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes e normas para a regularização onerosa de construções já edificadas em desconformidade à legislação urbanística no município de Limeira e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. A mesa recebe esse projeto de lei e encaminha as comissões competentes. Passaremos às matérias do Legislativo. Pois não. Projeto de Lei 148/2017 dispõe sobre a obrigação dos novos condomínios fechados residenciais e industriais a implantar fiação de forma subterrânea e da outras providências. Constância Félix, vereadora. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei 149/2017 perpetua o nome de Sebastião de Oliveira à Rua 15 do Residencial Colinas do Engenho 1, no município de Limeira. Dr. Rafael Camargo, vereador. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei número 150/2017 perpetua o nome de Augusto Rufino Mercuri à Rua 17 do Residencial Colinas do Engenho 1, do município de Limeira. Dr. Rafael Camargo, vereador.
Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 151/2017 perpetua o nome de Jorge Batista de Moraes, a Rua 18 do Residencial Colina do Engenho 1, do município de Limeira, Dr. Rafael Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 152/2017 modifica e acrescenta inciso e parágrafo à Lei número 4487, de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Lei 5755, de 2 de setembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Fundo de Mobilidade Urbana de Limeira e da outras providências. Vereador Wagner Barbosa. A mesa recebe esse projeto de lei e encaminha às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2017, que concede o diploma de atuação na política sobre drogas nos termos do Decreto 20/2015 e da outras providências. Segue assinado pela vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Carolina de Moraes Pontes, Lucinês Aparecida Bogo, Cleiton Aparecido da Silva e Nilton César dos Santos. A mesa recebe esse projeto e encaminha às comissões competentes. Projeto Decreto Legislativo número 20/2017. Concede o título de cidadão limeirense ao professor José Luiz Germano pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Vereador Claudemir Vieira. A mesa recebe esse projeto de decreto legislativo e encaminha às comissões competentes. Substitutivo número 43 ao projeto de lei 139/2017. Perpetua o nome de Jonas Pereira Brito na creche municipal no bairro Vilagem, no município de Limeira. Constância Félix. A mesa recebe e encaminha às comissões competentes e informa os seus vereadores que prejudica o item 4 da pauta. Substitutivo 44 ao projeto de decreto legislativo número 16/2017. Altera a redação da ementa e do artigo 1º do decreto legislativo número 3/2017. Jorge de Freitas, vereador. Encaminhe-se à comissão competente. Substitutivo 45 ao projeto de resolução número 24/2017. Modifica o parágrafo 6º do artigo 201 da resolução número 44/92 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira para incluir abaixo-assinado para projetos que tratam de inclusão no calendário oficial. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 1 ao substitutivo número 5, projeto de lei número 29/2017. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 29/2017. Marcelo Rossi, vereador. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos aos requerimentos, senhor presidente. Pois não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Leão do Jeová Rafá. Senhor presidente, nobres pares, eu faço um requerimento para que nós possamos ler somente o número e o autor do requerimento para que nós possamos agilizar os trabalhos, senhor presidente. Obrigado. Lembrando, vereador Leão, que nós temos 75 requerimentos ainda a serem lidos. São 20 dias, o mais antigo, há 20 dias for protocolar na casa. Precisa da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim. Cleiton Silva. Sim, presidente. Nilton Santos. Sim. Jorge Freitas. Sim. Doutor Marcelo. Não. A leitura, senhora secretária, como foi deliberado pelos líderes. 476, José Roberto Bernardo. A sessão está suspensa. Requerimento 476, do vereador José Roberto Bernardo. Alguém deseja discutir o requerimento? Sessão está suspensa. Sessão. Requerimento 476 do vereador José Roberto Bernardo. Alguém deseja discutir o requerimento?
Não havendo, vai ao Executivo. Suspenda a sessão. Sessão está reaberta. 477, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Não havendo Executivo. 478, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 479, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 480, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 481, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 482, Vaguinho da Santa Luzia e doutora Mayra Costa. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 483, Vaguinho da Santa Luzia e doutora Mayra Costa. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 484, Vaguinho da Santa Luzia e doutora Mayra Costa. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 485, Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 486, Newton Santos. Em discussão? Não havendo ao Executivo. 487, Newton Santos. Em discussão? Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Newton Santos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu fiz esse requerimento questionando ao Executivo com respeito ao nosso aeroporto, visto que nós já estamos encaminhando para o 6º mês desse novo governo e sabemos que o ano passado, ainda no governo anterior, nós tivemos um impasse e vários debates aqui na Câmara Municipal, porque o governo soterrou ali a pista do aeroporto. E nós tivemos aqui nesta casa, CPI, foi levantado que lá foi gasto 14 milhões de reais, que lá tem as guias de autorização da ANAC, não sei se já venceu, mas tinha, do meio ambiente e a viabilização de um aeroporto de carga na nossa cidade. Então, eu estou fazendo esse requerimento para que nós possamos informar a população que aquele dinheiro que foi gasto ali não vai ser esquecido, se vai ser retomado ou o que está se fazendo para, se de repente, fazer uma PPP com uma empresa privada que queira, porque o que mais nós temos são empresários aqui na nossa região que têm o seu avião e guarda em hangares em Piracicaba ou até mesmo em Jundiaí. Se fizer um aeroporto aqui na nossa cidade para cargas e ele ter vários hangares aonde esses empresários possam estacionar seus aviões e cobra-se um aluguel e se mantém esse aeroporto, fora os dividendos que há de entrar aqui na nossa cidade, visto que um avião de carga que pousa em Guarulhos, ele não pode ficar mais do que 4 horas na cidade de Guarulhos. Então ele descarrega, como ele só vai carregar à noite, ele decola novamente, vai para Minas Gerais, fica lá o dia todo aguardando o horário de voltar para carregar. Só que quando ele pousa em Minas Gerais, ele recolhe taxas, ele abastece o avião e isso com certeza pode ser feito aqui na nossa cidade e trazer muitos dividendos para a nossa cidade, gerar empregos e fazer com que a cidade ela venha crescer e não estacionar, porque aos olhos de muitos empresários a cidade está estacionada no quesito de grandes empresas e grandes negócios para fluir as finanças da nossa região. Fica aí, então, a minha fala sobre este requerimento e assim que chegar a cópia, é óbvio que é público, mas caso algum vereador necessite, eu faço questão de entregar. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público de casa. Queria parabenizar o requerimento, pastor, e gostaria de acompanhar, assim que o senhor tiver uma resposta, eu gostaria que o senhor enviasse ao meu gabinete e também aqui expressar o meu descontentamento referente a esse impasse do aeroporto, tendo em vista que Campinas, Viracopos, hoje, tende a ser uma cidade que vai expandir para o voo comercial e logo, logo, talvez haja o problema também do voo de carga.
e Limeira está numa rota favorável para que a gente possa ter na nossa cidade o aeroporto tão sonhado. E se assim que o senhor tiver uma resposta, então, eu gostaria que o senhor enviasse ao meu gabinete. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. 488, Newton Santos. Em discussão, não havendo executivo. 489, Carolina de Moraes Pontes. Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Este requerimento é com relação às vagas disponíveis hoje pela Secretaria da Educação em período integral, mas gostaria de colocar também, e até pedir aos meus colegas, para que, caso tenham alguma resposta nesse sentido, também possam compartilhar, que um último requerimento protocolizado por mim, também por este gabinete, ele vem ao encontro deste com relação também aos horários, não só as vagas que são disponibilizadas em período integral, mas também com relação aos horários, com relação àquela flexibilização que teria feito em um período diferenciado, porque, acompanhando esse mesmo raciocínio, nós recebemos algumas denúncias que algumas escolas tiveram cortes que não estavam previstos, e também com relação ao horário diferenciado, muitos colocaram que isso não está sendo cumprido. Então, até alguns colegas que também fazem aí o acompanhamento dentro dessa área da educação, se souberem de algo, também agradeço. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo executivo. 490, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão, não havendo executivo. 491, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão, não havendo executivo. 492, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão, não havendo executivo. 493, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão, não havendo executivo. 495, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão, Manifesto interesse em discutir, presidente. com a palavra a vereadora Carolina Moraes Pontes. Mais uma vez, saudações ao excelentíssimo presidente, aos nobres pares e público que nos acompanha. Essa sequência de requerimentos relacionados às áreas ociosas do nosso município, elas são, por consequência das visitas realizadas em diversos bairros, cada um tem uma justificativa diferente e vem atender também o princípio da continuidade administrativa, que aqui em Limeira, como em outras cidades, infelizmente, parece que isso não acontece. Alguns gestores dentro do Poder Executivo, eles fazem planos para áreas ociosas aqui na cidade, só que, infelizmente, quando há uma mudança de gestão, isso independente de partido, infelizmente não há aquela continuação, e isso é um princípio constitucional, inclusive, a continuidade administrativa do serviço público. Então, quando nós vamos fazer as visitas aos bairros, nós recebemos a reclamação da população local, que sempre almeja algum movimento dentro daquele espaço que está inutilizado, e ele acaba ficando abandonado. Não necessariamente construção de obras, nós sabemos que passamos por uma dificuldade financeira muito grande no poder público e em todos os setores, uma crise que abala, e o Estado ele não deixa de perceber essa crise também, mas tentar identificar, por essa sequência de requerimentos realizados, quais são os planos para essas áreas que são abandonadas. E até gostaria de justificar, porque às vezes os nobres colegas que estão acompanhando verificam que cada requerimento para cada bairro, mas é que existe uma demanda diferenciada para cada um deles, justificativas diferentes e também demandas diferentes da população. Obrigada. Continue em discussão. Desejo discutir, presidente. Continue em discussão. Desejo discutir. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e pela TV. Até para complementar esse requerimento que a vereadora Carolina Pontes colocou, eu também tenho visitado vários lugares, vários bairros, e um que me chamou a atenção foi a região do Belinho Ometo. Ali tem uma praça que está ociosa. Não está ociosa, na verdade, tem sido usada, mas, na verdade, as condições em que ela se encontra estão muito precárias. A quadra está toda rachada, tem uma trave ali que está sendo escorada por um pedaço de concreto e só oferece riscos àqueles que usam aquela quadra. É uma área grande,
a gente percebe que não tem nenhuma lixeira, então o lixo o pessoal acaba jogando ali no meio da praça, não só naquela praça ali, mas na Praça da Paz, um pouco mais baixo. Então, na verdade, muito bem colocado esse requerimento da vereadora Carolina Pontes, e outros requerimentos, creio que outros vereadores também estão colocando para questionar sobre essas áreas, que de alguma forma estão abandonadas, precisam de um conserto, uma reforma geral, e que a população clama por espaços para que eles possam utilizar. Inclusive, os moradores ali da região me disseram que eles tentam até, de alguma forma, melhorar a situação ali daquelas praças, mas eles têm os seus recursos reduzidos, eles não têm a condição, como a prefeitura tem, para que deixe a praça numa condição muito melhor. Mas está aí o nosso registro quanto a esses requerimentos. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. 494, Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Não havendo executivo. 496, Constância Félix. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Eu fiz uma visita recentemente ao Dr. Hilton, juiz da 2ª Vara Civil e diretor do Fórum, e ele me colocou que o prédio onde fica hoje o Sejusc está um prédio que está necessitando de uma reforma, inclusive com umidades, está bem comprometido o prédio. E eu, nesse requerimento, eu peço informações ao Poder Executivo, a possibilidade de uma reforma, para que aquele local seja um local onde tenha um mínimo de condições para as pessoas trabalharem. Então, peço aqui ao nosso prefeito que tenha aí um olhar especial, porque há uma necessidade de uma reforma naquele espaço e eu gostaria de, através desse requerimento, fiz essa solicitação. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Interesse em discutir, presidente. Com a palavra a vereadora Carolina de Moraes Pontes. Presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Vereadora Constância, se me permite acrescentar, eu tive uma visita também no Sejusc, no começo do ano, com o Maurício Massaro, que é quem coordena o prédio físico do Sejusc. Na ocasião, nós elaboramos um ofício, e ele está, inclusive, nas mãos do Gil, que trabalha diretamente com o prefeito. Eu reitero o pedido, nós fizemos várias fotos do local, nós também temos essa preocupação, e a última vez que eu estive em reunião com o assessor Gil, ele comentou que estava em planos de viabilidade. Eu aproveito, reitero também, solicito a gentileza do líder do prefeito aqui na Câmara, vereador Jorge de Freitas. O Sejusc é uma casa que, principalmente nós, advogados, frequentamos bastante, temos muito carinho, porque é uma medida conciliatória, é um centro de resolução de conflitos, e isso auxilia muito a sociedade. Então, gostaria de colocar também que tem um ofício deste gabinete, endereçado ao gabinete do prefeito, e assim que tivermos resposta também podemos compartilhar, e gostaria que a senhora, por gentileza, compartilhasse, caso receba aí essas respostas antes. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo executivo. 498, Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Pois não. Senhor presidente, nobres pares, nesse requerimento, a vereadora Alu, que tem trabalhado referente ao bairro dos Lopes, pergunta sobre a implantação, se existe estudo sobre a implantação de linha de ônibus para atender a população que mora e trabalha na região do bairro dos Lopes. Eu vou falar um pouco sobre o assunto, Lu. Eu já, não é nesse mandato, no meu primeiro mandato, fiz esse tipo de questionamento, visitei, à época, com a secretária, então, da mobilidade urbana, este bairro, para que fosse realmente possível, para que atendêssemos um bairro tão importante, tão antigo, tão tradicional de nossa cidade,
e que realmente tem um problema sério referente ao transporte público. Nós temos linhas que vão até Tatu e, infelizmente, naquele trecho que vai até o Lopes, infelizmente, não temos a linha de ônibus urbano. E até um dia, quando estava aqui a equipe, os representantes do bairro dos Lopes, pedindo a passarela de extrema importância e que essa casa esteve sempre à frente dessa luta e que estivemos recentemente na Assembleia para tratar desse assunto, coloquei a necessidade que teríamos também de pensar que isto estaria, sim, ao nosso alcance de atender a população. No dia, entendo, houve uma colocação das pessoas, dos moradores do bairro aqui, falando que não eram isso que eles queriam. Entendo a situação. Alguns moradores retornaram, ou melhor, ligaram em meu gabinete, depois ligaram em minha casa à noite, pedindo para que houvesse uma desculpa a eles, porque alguns falaram que não queriam ônibus, não era isso que eles queriam, mas entendo a situação, eles estão numa luta pela passarela para que possa atender os dois lados do afetado ali por essa travessia na pista extremamente perigosa e que essa casa com certeza irá continuar lutando, como vem lutando o vereador Cleiton, como os demais vereadores, como a Comissão de Direitos Humanos. E, quando estive com a secretária, já tentei essa colocação e voltei a colocar isso em pauta com o vereador Cleiton, inclusive logo que montamos a Comissão de Direitos Humanos, para que nós tivéssemos uma conversa. O secretário esteve na Comissão de Direitos Humanos e já informou que está estudando essa possibilidade, e eu espero que o Executivo, e aqui chamo a atenção a isso, que o Executivo não dê a mesma resposta do Estado, né, que não há o número suficiente para que seja colocado esse transporte público. Isso é uma necessidade. Nós temos que garantir uma colocação, mas o secretário foi muito enfático nessa colocação, junto à Comissão de Direitos Humanos, que ele não vai ver esta parte de números, mas sim da necessidade de um bairro tão tradicional em nosso município receber o que é necessário. Então, é somente uma colocação à vereadora que já estamos... A senhora me concede uma parte, vereador? Pois não. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente. Eu senti uma certa sensibilidade por parte do Executivo quando nós tivemos aquela conversa. Inclusive, naquela conversa, ele disse, se não for necessário uma linha de ônibus, pelo menos um micro-ônibus. Partiu do Executivo essa fala, que pelo menos um micro-ônibus ele estaria disponibilizando para a população do bairro dos Lopes. Então, eu vi com bons olhos a intenção do Executivo e acredito que nesse novo governo, eu acredito que o Lopes vai ser muito melhor atendido. Obrigado, vereadora. Essa colocação eu também já havia feito antes com o secretário, que, no mínimo, um micro-ônibus ali seria necessário para que fizesse esse trânsito entre a via que vai para Tatu e o Lopes, entre o ponto que está na via Tatu e que vai até o Lopes. E também, quando estivemos com o promotor, essa colocação também foi feita à promotoria, e logo no dia seguinte ao dia que eles estiveram presentes nessa casa, ouvindo a Rádio Educadora, ele, dando uma entrevista, citou que faria duas coisas. Estaria tentando também a passarela e também conversaria com o Executivo referente a essa possibilidade de se colocar à disposição dos moradores dos Lopes o transporte público. Continuamos nessa linha e tenho certeza que, em breve, junto com todos os vereadores, porque não é uma luta só minha, é uma luta de todos dessa casa, poderemos ver a população sendo atendida. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir. Com a palavra, a vereadora Lubogo.
Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, demais ouvintes. Realmente, vereadora Érica, eu tenho acompanhado, né, que você fez no ano passado, inclusive fotos com a secretária Andréia, mas como eu também estive em reunião com os moradores dos Lopes, a passarela ali é prioridade, todos nós sabemos. Só que teve uma reivindicação dos moradores com relação ao ônibus que ajudaria, a princípio, alguns moradores. Mas deixo registrado que a prioridade é a passarela. Eu acho que a gente tem que ter um empenho, uma força-tarefa, uma união de todos os moradores, conforme tem moradores, vereadores e políticos da cidade de Limeira, conforme tem falado desde o início. Mas deixo aqui o meu apelo, né, ao também prefeito municipal, ao vereador Jorge e ao secretário de Mobilidade Urbana, da importância desse ônibus para o bairro dos Lopes também. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Posso falar? Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, esse assunto, acho que foi o Cleito que falou, realmente sensibilizou toda a Câmara Municipal, essa questão do bairro dos Lopes. E eu também fiz um requerimento, que deve ser lido daqui a pouco, exatamente complementando o requerimento da Lu, pedindo para que tenha esse olhar especial lá na questão do ônibus. Então, eu acho que é um desejo de todos nós. E fui recentemente lá, até o ano passado não tinha asfalto, então hoje já tem o asfalto, já praticamente fazendo essa ligação entre o Lopes e o Tatu. Então, eu acho que não tem mais desculpa. Vamos chamar, se é que alguém teve alguma desculpa, dizendo que não tinha condições de virar o ônibus. Hoje já não tem mais isso. Agora basta o prefeito querer fazer isso. E com relação à passarela, também, como diz a Lu, é prioridade. Nós estivemos em São Paulo na Assembleia Legislativa, falamos com 13 deputados, e o assunto também foi a passarela. E essa passarela, o que mais eu senti falta lá, Lu, foi a questão, eles perguntavam o valor. Então, já, inclusive, fiz um requerimento à Prefeitura para que se faça um estudo, um orçamento do valor da passarela, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. E que aconteça realmente o mais rápido possível, que se resolva logo essa questão da passarela, e a questão aí dos Lopes, nesse momento, tem até condições de... Basta o prefeito querer, que tem condições de puxar uma linha de ônibus lá, ou um micro-ônibus. Muito obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo executivo. 497, José Roberto Bernardo. Eu suspendo a sessão por 1 minuto. Da sessão. Requerimento 497, do vereador José Roberto Bernardo. Alguém deseja discutir o requerimento? Desejo discutir, senhor presidente. A vereadora Érica Tanque. Senhora presidente. Senhora presidente, nobres pares, particularmente gosto da ideia de ver famílias na beira do lago praticando a pesca, um momento de muita conversa, de muita troca de informações, mas aqui é necessário que eu coloque algumas preocupações minhas. Nós temos aqui, por exemplo, e já houve movimento assim de pesca no jardim ali do lago, e a preocupação sempre é a febre maculosa. Há uma necessidade, lá nós sabemos que temos tanto os vetores, como nós temos também os hospedeiros. Temos carrapatos, capivaras e população. E já fiz vários requerimentos aqui nessa casa, inclusive esse ano, referente a essa problemática, tanto aqui na Lagoa chamada Vitória Bortolã, aqui na frente. Mas ali me preocupa muito, no Jardim do Lago, porque nós temos um constante trânsito de pessoas, principalmente fazendo esportes, então não estão com indumentária que protege tanto
o corpo, né? Normalmente a pessoa vai praticar esportes de shorts e acaba tendo um contato maior. Então, já foi coletado esses vetores para fazer uma análise, pois ali também temos capivaras. Então, sempre uma preocupação, vereador Zé da Mix, na questão disso. E eu fiz questionamento ouvi sobre a necessidade de se fazer um controle químico referente a isso. E até faço esse questionamento, mas nos 2 requerimentos a Prefeitura me respondeu todos os itens e não me respondeu sobre esse controle químico, para que possa não ter esses vetores. Não sei se há a possibilidade, fui informada que isso já foi feito, mas se há a possibilidade de se fazer isso antes de qualquer evento e com uma constância nesse assunto, para que não tenhamos casos de febre maculosa vindo de um momento de lazer ou uma busca pela saúde, acabar adquirindo uma febre maculosa. É uma colocação só de lembrete para que a Prefeitura faça esse controle de forma muito intensa. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador deseja discutir mais o requerimento? Eu desejo. Vereador José Roberto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a gente fez esse requerimento porque a gente recebeu de um munícipe um caso que acontece lá em Engenheiro Coelho. No dia 7 de maio teve festival de pesca. E aqui na cidade de Limeira tem tantas lagoas. Por que aqui Limeira não é realizada? Eu concordo com a vereadora Érica Tanque, o problema da capivara, febre maculosa, preocupa. Agora, vereadora, as pessoas passam, lá é um local aberto, as lagoas lá do Jardim do Lago, são abertas. Então é passagem das pessoas, passam no meio do jardim, do lago, fazem caminhada, apesar que caminhada não está bom, porque o piso lá não está legal e faz tempo, mas eles fazem caminhada. E aí? Aí não tem problema da febre maculosa? Mas então vamos fazer o seguinte, então vamos fechar a lagoa, não entra ninguém. O que não pode é liberar para as pessoas atravessarem a lagoa e para fazer pescaria não pode. Não. Você me dá uma parte? Pois não? Não disse de maneira alguma aqui, creio que ninguém me ouviu dizer para não abrir para pesca. Não é essa a minha colocação. Eu chamo a atenção do poder público para um controle químico nos vetores e um olhar extremamente atento quanto a isso. Quanto à pesca, nada tenho contra, e já foi realizado aqui na própria Lagoa alguns eventos assim. A minha colocação é chamar a atenção do poder público para que faça um controle sempre referente a isso. Eu entendi, vereadora, em nenhum momento também eu pensei o contrário. Mas eu digo o seguinte, se hoje, por que não se realiza o festival de pesca? Na Sexta-feira Santa, normalmente nos anos anteriores era realizado o festival de pesca lá. Muita gente saía com peixe, era a manhã toda lá no Jardim do Lago. Agora, por que esse ano? Esse ano foi falado em cima da febre maculosa, problema de capivara. Mas, volto a dizer, capivara está lá. Todo mundo passa, para atravessar o Jardim do Lago, passa lá. Aí não tem perigo? Mas então, eu acho que se tem perigo, então fecha o Jardim do Lago. Se tem perigo, pois não? Bom, senhor presidente, senhor nobres colegas, Zé, essa questão da capivara, é assim, eu e a Érica, nós questionamos muito na zoonose, e infelizmente a zoonose, eles estão esperando uma providência do Estado, porque não se pode fazer nada contra as capivaras, né? Não. A capivara, ela é proteção do IBAMA, né? Então você não pode fazer nada contra as capivaras.
Então, tem que ser, está sendo estudado no Estado, a SUSEM do Estado, para fazer o diagnóstico, se tem que colher exame, fazer DNA, saber se elas estão contaminadas, fazer estudo do carrapato, se elas transmitem, para poder ver agora. E, ao mesmo tempo, se tiverem essa contaminação para doença maculosa, aí eles podem tomar providência. Por enquanto, não pode ser feito nada. Então, por isso que fica assim, é o risco de você caminhar, de você, o que quer que vá fazer lá, assim como aqui na Lagoa, né, Bortolã, você não pode fazer nada. Obrigada. Além da verdade, tem o IBAMA também, que também trabalha nisso. Então, é SUSEM, IBAMA, Secretaria. É um assunto extremamente complicado e complexo, essa ligação para que se retome uma providência referente a isso. Mas então fica aí. Lá em Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, é feito o Festival da Pesca. Será que lá não tem capivara? Então fica aí. Uma parte, senhor. Pois não. Senhor presidente, poderíamos começar o Festival de Pesca pelo Bosque Maria Tereza, porque ela tem bastante peixe, né? Ela tem 2 lá, quem sabe. Mas é interessante, eu sei a preocupação, né, doutora Mayra, da Érica. Eu também, às vezes, fico indignado. Não sei o que falta, porque se um lugar pode, e também tem capivara, né, mas, de repente, lá é a capivara do bem, né, e aqui é a capivara do mal. Eu não sei como é que funciona isso. No nosso tempo, a gente resolveu de outro jeito, mas o IBAMA, coisa de capivara é muita capivara, é muita. Não sei o que fazer com esse... Porque prolifera, nasce um monte. Mas vamos começar lá no Bosque Maria Tereza, senhor presidente. Lá tem um tanque bom lá que dá para a gente fazer dividido, né, por semana, de 60 anos a 65, 65 a 70. Vamos lá. Lá tem um espaço bom. Só isso, senhor presidente. Eu agradeço. Então fica aí o pedido. Estudar o Festival de Pesca aqui na cidade de Limeira. Alguém mais deseja discutir? Eu quero. Vereador Lu, depois, vereadora Constância. Senhor presidente, eu até mandei pegar, mas tem uma lei minha aprovada sobre a pesca. Inclusive, na época, eu tive a ideia de ir lá da cidade. Então, fazer um evento voltado à população, inclusive nos lagos, né, que nós temos aqui em Limeira, que é o Jardim do Lago e lá no Horto. E, na época, eu fiquei meio que assim de fazer um evento por conta da capivara, que a doutora Mayra explicou muito bem. Não tem o que fazer, porque é do IBAMA, não é o município que toma conta, é o IBAMA. Então, só para deixar registrado que existe um projeto de lei da minha autoria já aprovado. Muito obrigada. Vereadora Constância. É rapidinho. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, só para registrar, eu, Érica, não estudei esse assunto, mas uma coisa eu sei, o senhor presidente acabou dizendo, só se fechar lá, não temos que fechar nada, aquilo ali foi uma conquista da administração de Silvio Félix, aquilo ali, o bairro agradeceu muito, todo mundo gosta desse espaço, o que tem que ser feito, tem que procurar alternativas, fechar de forma nenhuma, sou totalmente contra. Tá, eu acho que tem que manter e tem que resolver isso de um jeito ou de outro. Uma parte? Vereadora, em nenhum momento eu falei só de fechar, porque se tem capivara, passar, não acontece nada, por que não pode pescar? Eu disse isso. Em nenhum momento, eu acho que um local igual que lá tem que melhorar cada dia mais, que é muito aproveitável, é muito gostoso ir até o Jardim do Lago. Tá certo. O senhor colocou e eu quis dizer que de forma alguma, não disse que o senhor confirmou que tem que fechar. O senhor comentou, né, na fala do senhor, eu estou dizendo que não se fecha mesmo. Estou concordando com o senhor. Então, ali foi colocado muitos peixes, não foi 100, foi 1.000, não sei quantos mil peixes foram colocados ali para aquela população, e concordo com o que o senhor falou também, não estou discordando não. Então, eu só queria frisar essa questão. Muito obrigada, senhor presidente. Algum vereador quer discutir o requerimento? Não tendo mais, ao Executivo. Suspensa a sessão.
Sessão está reaberta. Um abraço ao Francisco Maurino dos Santos, o Ceará. Um abraço, Ceará. 499, doutor Rafael Camargo. Em discussão, não havendo executivo. 500, Claudemir Vieira. Deixa de discutir. Com a palavra, vereador Claudemir Vieira, o Lanche. Boa noite, presidente, nobres pares, plateia presente, público de casa. Nós estamos pedindo uma informação da implantação de lombada eletrônica na cidade de Limeira, sendo que a lombada ela serve mais para educar o motorista, não é como só um radar que o motorista não tem a visão de quanto está passando a velocidade, que infelizmente teve um atropelamento esses dias na Avenida Major Levi, e tem gente que desce a avenida lá mais de 100 por hora. Chega no Mojimirim também, perto da Praça Nações Unidas, a velocidade é alta. No anel viário, ali próximo da Alabac, passou o radar, nego aumenta a velocidade. Então, a ideia é sensibilizar os motoristas com a lombada eletrônica. Muito obrigado. Aproveitando que ontem teve um acidente e acabou uma moça de 17 anos, ela moradora no bairro Ferrão, acabou vindo a falecer, e foi um acidente na rua Joaquim Michele. Rua Joaquim Michele, uma rua que já teve radar móvel, e é uma pista de corrida, e a turma gosta de andar muito forte naquela região. Continua em discussão, requerimento. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público presente, boa noite. Quero parabenizar Almir por esse requerimento. Lombada eletrônica, tem várias cidades que tem. Quando eu trabalhava nas outras cidades, é uma grande importância. A lombada eletrônica para a cidade de Limeira, hoje ela se torna uma necessidade. E você colocou 2 pontos aí, na qual eu ia colocar também. São 2 pontos essenciais. Na altura do Limeirão, onde a moça foi atropelada lá, ali quando tem os jogos, quando tem eventos, o pessoal que faz caminhada, eles atravessam ali. Ali estão em vários bairros, tem ponto de ônibus, tem mercado. Então ali é uma necessidade, é a entrada da cidade, porque nas outras cidades que tem, a maioria são na entrada das cidades que tem a lombada eletrônica. E no anel viário lá também, a única alternativa que vejo é a lombada eletrônica, porque passarela é difícil, até nos lugares que se faz necessidade, está difícil a conquista. Então, essa lombada eletrônica, para Limeira, eu retorno e volto a dizer, é uma necessidade muito grande e em vários pontos, inclusive nesses 2 colocados. Parabéns mais uma vez. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de ratificar que foi ministrado, a gente pôde ver ultimamente algumas fotos que andou circulando acerca da conscientização no trânsito às crianças. Foram feitas em várias escolas, mas o que me parece é que é necessário que essas atividades também sejam dirigidas aos adultos, aqueles que de fato se utilizam do trânsito, porque em Limeira realmente é muito complicado, a educação do trânsito não existe. Eu acho que a Secretaria de Transporte, de Mobilidade Urbana, poderia pensar em algum programa de conscientização aos motoristas, aos pedestres, a todos os agentes que se utilizam do trânsito. Inclusive, nós temos a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana instalada aqui nesta casa, que inclusive na presidência da vereadora Érica Tanque, nós já discutimos uma série de ações que nós queremos fazer, estudos que nós queremos fazer, para que nós possamos poder ter conhecimento, primeiro do tema, e depois fazer proposituras embasadas em conhecimentos técnicos. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão, requerimento número 500. Não havendo executivo, um abraço ao ex-vereador Carlos Rosler, também presente aqui na sessão. 501, doutor Rafael Camargo. Em discussão, não havendo executivo. 502, Claudemir Vieira. Em discussão,
Não havendo executivo. 503, Rafael Camargo. Em discussão. Não havendo executivo. 504, Dr. Rafael Camargo. Em discussão. Não havendo executivo. 505, Dr. Rafael Camargo. Em discussão. Não havendo executivo. 506, Érica Tanque. Em discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, há pouco fizemos aqui a aprovação, há poucos dias fizemos aqui a aprovação de mais um componente para que a nossa cidade possa ser elevada ao que eles chamam de MIT, Município de Interesse Turístico. E muito se tem falado da área rural de nosso município, quando nessa casa transitou e aprovado para que tivesse a regulamentação das chácaras de recreio, a intenção do governo de levar o turismo rural, desenvolver o turismo rural, e esse questionamento, na verdade, quer saber informações sobre estudos para o melhor acesso da área rural à internet. E aqui depois peço até para o Estevam, que tenho certeza que conhece o assunto, e muitas pessoas têm reclamado da falta de possibilidade de se ter acesso à internet na nossa área rural. Então, aqui o que pergunto é se há um estudo, se há uma intenção de se fazer com que a área rural, tão utilizada, nós temos aí 8.000, mais ou menos 8.000 pessoas na área rural, fora o grande trânsito de pessoas no final de semana que temos, devido às chácaras. Uma parte, Pois vereador. não, pois não. Só a título de contribuição, aquela moção assinada pelo Anderson e por mim ao presidente da LESP, ele fala com relação à expansão da fibra ótica, e naquele projeto estadual existe, inclusive, essa expansão. Eu também fico devendo tecnicamente, isso aí é para a área do vereador Estevam, mas ele compreende essa questão e permitiria, não só na velocidade, mas na questão de expansão territorial. Então, eu acho que poderia compreender também, e é mais um motivo para fazer força, que eu acho que pode atender ao requerimento da vereadora. Com certeza, com certeza. Obrigada, vereadora. Então, Uma parte, gostaria, pois vereadora. não, vereador. Apenas para complementar acerca do seu requerimento, hoje a área rural ela é contemplada com a internet através apenas da internet via rádio, que é uma tecnologia muito atrasada, de fato. E as velocidades que vão chegar na zona rural é muito reduzida por conta dessa tecnologia. Hoje já existem outras tecnologias, como a vereadora Carolina Pontes mencionou, que é a fibra ótica. Lembrando que a fibra ótica, ela passa, na verdade, pela malha rodoviária, ela vem através da malha rodoviária, ou seja, a rodovia Anhanguera, né? Então, ficaria de fácil expansão para a zona rural, aquelas áreas compreendidas próxima à rodovia Anhanguera. Mas existe uma outra possibilidade tecnológica, que é a internet via satélite, que já é uma tecnologia que já vem sendo debatida, e o Brasil tem avançado nessa área também. Eu acho que é importante que o município possa já vislumbrar essa tecnologia também. Muito obrigada, vereador, pela contribuição. Muito obrigada, vereadora. E, com certeza, vamos conversar mais sobre o assunto para que possamos fazer um trabalho referente a isso. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. .507, Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não havendo executivo. 510. Desculpa, senhor presidente. Está amassado, tá. Formou a orelha. 508, Érica Tanque. Em discussão. Não havendo
Não havendo executivo. 510, Anderson Pereira. Em discussão, não havendo executivo. 511, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão, não havendo executivo. 512, Anderson Pereira e Jorge de Freitas. Em discussão, não havendo executivo. 513, Helder Lúcio de Oliveira. Gostaria, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Helder Lúcio de Oliveira, o Helder do táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público aqui presente. Esse requerimento requer informação sobre a alça de acesso ali do viaduto conhecido como viaduto da Ford. Muitas pessoas, até pelo pedestre, viu, senhor presidente? Os pedestres que ali caminhavam já não passam a não caminhar mais porque ali diz que não tem movimento mais. Então ali é muito importante aquela alça ali, porque ali desafoga até o trânsito do pessoal que sobe a Avenida Assis Brasil. Então ali é importantíssimo aquela alça ali ser refeita de novo, fazer a manutenção para que volte a funcionar aquela avenida na margem do rio Tatu ali. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. 514, Vaguinho da Santa Luzia. Alguém deseja discutir o requerimento 514? Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Uma boa noite, senhora presidente, público presente, nobres pares. Eu faço esse requerimento questionando ao executivo a possibilidade do aumento da prestação desse serviço prestado à comunidade, uma vez que ele é de tamanha importância para o município. A prefeitura, ela semanalmente, ela divulga a programação de onde irá passar o caminhão do Soca Careco, mas infelizmente por somente haver um caminhão hoje fazendo esse trabalho na cidade, não está dando conta do grande volume de material inservível que é colocado nas calçadas para coleta. Por isso eu faço esse requerimento solicitando ao Poder Executivo para que possa providenciar o aumento, de mais caminhões para poder atender melhor a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Lubogo. Vaguinho, parabéns pelo requerimento. E realmente é um requerimento pertinente, porque eu sei que antes tinha 3 caminhões que fazia, 3 equipes, e já desde o ano passado ele vem fazendo milagres com um caminhão e uma equipe. E a cidade cresceu muito. Eu sei que ele faz esse trabalho desde 1995 que tem esse serviço de cacareco. Eu não sei ao certo, mas há muito tempo. E, inclusive, o proprietário lá, eu falo que ele faz milagre com um caminhão só. Então, é pertinente o aumento de mais uns 2 ou 3 caminhões e mais equipe, porque a cidade cresceu demais. Então, assim que você tiver essa resposta, por favor, mande uma cópia para mim. Muito obrigada. Algum outro vereador deseja discutir? senhora Vereadora Érica presidente. Tanque. Vaguinho, na verdade, extremamente importante. O Soca Careco, há muito tempo em nossa cidade, deve ser, sim, aumentado. Por muitas vezes em visita a bairros, tenho certeza que todos os vereadores podem ver nos nossos córregos jogados sofá, cama, enfim, tenho certeza que com o aumento nós poderemos preservar o nosso meio ambiente e também, extremamente importante, o Soca Careco contra a dengue em nosso município. Então, realmente reforço, realmente a necessidade de se aumentar, se possível, lógico, o trabalho do Soca Careco, que há anos vem fazendo um bom trabalho na cidade de Limeira. Obrigada, vereador. Algum vereador deseja discutir mais o requerimento? Ao Executivo. E suspenda a sessão.
Sessão está reaberta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Wagner Barbosa. Eu gostaria de solicitar a inversão de uma moção de ordem para que seja decidida ainda na data de hoje, que é uma moção de pesar pelo falecimento da professora Lineire, que fosse lida no final do expediente. O vereador, a gente vai seguir até 7h30. 7h30 a gente inverte para as moções, tá certo? Muito obrigado, presidente. A primeira secretária. 515, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. O senhor pode me emprestar, senhor Pois presidente? não. Um assunto extremamente importante trata o vereador Vaguinho nesse requerimento de número 155. Cobra o executivo referente a um decreto que fala sobre a licença gestante a mãe que adota uma criança extremamente importante. No seu segundo ponto, qual o prejuízo do erário em possibilitar a prorrogação da licença gestante a adotante por mais 60 dias? Em terceiro, qual o prejuízo para o erário em possibilitar a prorrogação da licença paternidade por mais 15 dias? Parabéns ao vereador. E quanto essa parte de possibilitar a prorrogação de licença paternidade, já venho tentando isso desde do meu primeiro mandato, porque acho de suma importância que o homem participe nessa fase, ao lado da mãe, na criação, nesses primeiros dias, na adaptação. Eu acho que cria um vínculo de proximidade e também auxilia a mulher, muitas vezes ainda não refeita do processo do parto, seja ele natural ou na cesárea. E estive tanto com a gestão passada do Executivo quanto com essa. Estive com o secretário da Administração e eles sempre me colocam que esses assuntos, quando se trata do Estatuto, há necessidade de se levar à mesa de negociação junto ao sindicato. E já pedi, tanto na outra quanto nessa, para que a licença paternidade seja estendida. Aqui nessa casa também já pedi que a Câmara possa fazer isso, e infelizmente não temos essa autonomia de fazer na Câmara Municipal, porque o estatuto que rege a Câmara também é o mesmo estatuto do servidor público, então só poderemos fazer com essa mudança e tem que partir do Executivo. Parabéns, estou nessa luta também, principalmente pela sensibilidade quando se trata da mãe adotiva, aquela que recebe como seu um filho de outrem, mas que vem fazer parte da nova família. E parabéns pela preocupação, tanto com o pai, porque não acho justo que muitas vezes na foto do primeiro banho só sai mulher. E normalmente a gente tem uma tendência a falar que o homem não tem jeito. O homem tem sim, e do mesmo jeito que a mulher que fica insegura no primeiro banho do primeiro filho, o homem também, mas tenho certeza que todos têm a capacidade de fazer o mesmo trabalho. Então, parabéns pela preocupação, vereador. Em nome das mulheres de Limeira, meu muito obrigado. Continue a discussão. Eu quero discutir isso, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu faço esse requerimento porque justamente já é uma luta junto ao sindicato, junto à Prefeitura Municipal de Limeira, para que essas licenças possam ser concedidas a essas mulheres por questões de adoção e também aos homens, né? Eu acredito, como a vereadora Érica já relatou, eu sou pai, vou ser pai novamente, e é de uma tamanha importância a participação da paternidade do homem durante o período de gestação, mas também após o nascimento da criança.
Então, eu acredito que com isso quem ganha é o bebê, né? Mas os pais, a família, e peço que o Executivo possa analisar com carinho esta questão, que se trata uma luta já de muito tempo também do Sindicato dos Servidores, para que possa conceder esse benefício. Eu acredito que não são tantos homens que nós encontramos em cargos concursados na Prefeitura Municipal, a grande maioria são mulheres, né? Eu acredito que isso não traria tanto desgaste ao erário público. Eu acredito que o prefeito, na medida do possível, vai atender esse nosso apelo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo o executivo. 516, Marcos Xavier. Em discussão, não havendo o executivo. 517, Marcos Xavier. Em discussão. DG discutível. Com a palavra, o vereador Marcos Xavier. Presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu fiz esse requerimento, presidente, no sentido de questionando o executivo para que se existe algum projeto de construção de um viaduto na Barroca Funda. E o requerimento no dia 16/5, numa terça-feira. Na quinta-feira já veio boa parte das informações através dos nossos jornais. Então, eu só queria completar aqui alguns pontos que eu gostaria de saber se o projeto do viaduto vai ser feito por a Secretaria mesmo de Desenvolvimento ou se o projeto vai ser comprado o projeto. E mais alguns pontos pertinentes que já foi respondido até pela própria reportagem. Então, estou à disposição, esse requerimento está à disposição para outros vereadores que queiram também receber a cópia. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Xavier, eu só acho que um viaduto no Barroca Funda não vai resolver nada. Eu acho que tem que ter um complexo viário ali, porque um viaduto só é pouco. Principalmente que nem agora o Ceará fazendo loteamento lá Lagoa Nova, todo mundo mora para aquele lado, então loteamento é Rubi. Que o presidente, que o prefeito já possa escutar aí o seu pedido, né, e atenda. Continua em discussão o requerimento 517. Não havendo ao executivo. 518, Claudemir Vieira. Em discussão, não havendo executivo. 519, Claudemir Vieira. Em discussão, não havendo executivo. 520, Anderson Pereira. Em discussão, não havendo executivo. 521, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão, não havendo executivo. 522, Anderson Pereira. Em discussão, não havendo executivo. 523, Constância Félix. Em discussão. Em discussão, o requerimento da Constância Félix, a vereadora Érica Tanque. 524, doutora Mayra. 524, doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo executivo. 525, doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo executivo. 526, Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão, não havendo executivo. 527, Cleiton Silva. Em discussão, não havendo executivo. 528, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão. Eu quero despedir, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu fiz esse requerimento porque em março eu apresentei uma indicação ao Poder Executivo referente à possibilidade da implantação no sistema de semáforos ali na rotatória da Tábua do Brasil, onde a gente tem conhecimento do grande fluxo que se tem ali naquela região, impossibilitando muitas vezes até os moradores ali do Jardim Novo Horizonte, Altos Laranjais, José Cortês, fazer a travessia para o outro lado pelo grande tráfego de veículos que existe ali naquele lugar. No final da tarde é quase que impossível o trânsito ali. Também lá na rotatória do Jardim do Lago acontece a mesma coisa. Eu obtive a resposta
da indicação do Poder Executivo, alegando que ali não é a solução colocar semáforos, né? O fato é que existe um estreitamento da via justamente onde ocorre o maior fluxo de veículos, né? A fluidez do trânsito nesse local depende de projetos viários, mais complexo do que apenas a semaforização. Ou seja, já que semaforização não é possível, eu fiz uma indicação, agora faço um requerimento questionando ao Poder Executivo se existe já algum projeto viário mais complexo daquele local, porque, infelizmente, o trânsito continuar daquela forma não dá para poder continuar. Vereador, uma parte. Só um minuto. Foi pedido ao secretário para que aumentasse a sinalização, melhorasse a sinalização. Isso foi feito. Eu agradeço o secretário de Mobilidade Urbana, mas, infelizmente, só isso não está resolvendo. Ou seja, precisa-se haver também um projeto, né, para poder melhorar aquele sistema de tráfego daquele local. Uma parte, senhor vereador. Vaguinho, senhor presidente, nobres amigos vereadores, público e presente, quero parabenizar pela sua colocação e também pela sua indicação. Eu iria fazer um requerimento, um estudo aqui lá, porque muitas vezes o pedestre, quando vai atravessar ali à tarde, não consegue. Então, eu proponho para o vereador, se quiser, a gente pode fazer através da comissão. Irmos lá, passar lá com a comissão e fazer um pedido para que seja novamente revisto sobre o semáforo. Tem muito semáforo que foi instalado que eu vejo que é bem mais estreito e pior do que lá. Então podemos fazer uma análise junto lá. Obrigado, vereador. Eu agradeço o vereador Helder, que é presidente da Comissão de Obras e Transporte. Com certeza, vereador, eu acredito que a presença e a visita da Comissão de Obras e Transportes no local, né, se faz necessário, sim, né, mas ainda fica o protocolo do meu requerimento e a gente anexa as duas respostas da visita também da comissão. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lemão do Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereador público presente, faço um requerimento para que nós possamos fazer a inversão, senhor, para que nós possamos ler as moções. E lendo elas, a gente lê só o número, a emenda e o autor, para que elas não percam as validades, porque, como disse o vereador vai ter uma moção de pesar, não passa muito tempo. Eu preciso da anuência dos líderes para mudar. Jorge Freitas. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Doutor Marcelo. Sim. Toninho. Sim. Nilton Santos. Sim. A vereadora Érica Tanque, primeira secretária, a leitura das moções. Moção de apelo 67, 2017, moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a aprovação do projeto de lei complementar 54/2013, que altera... Desculpa, senhor presidente. Moção número 65/2017, moção de apelo ao governador do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, pela aprovação da emenda número 7 do projeto de lei complementar 4/2017, que estabelece a inatividade das mulheres policiais militares aos 25 anos de serviço. Vereador José Roberto Bernardo. Eu suspendo a sessão, já que a moção é de minha autoria. Sessão reaberta. Moção número 65, do vereador José Roberto Bernardo. Alguém deseja discutir? Não havendo, vai à votação.
Está encerrada a votação. Esta moção foi aprovada por todos os vereadores dessa casa, por 20 votos. Por 20 votos, o presidente não vota. Alguém deseja justificar a moção? Só dizer muito obrigado a todos. Sessão está suspensa. Sessão está reaberta. Moção 66, moção de congratulações à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, UVESP, pelos 40 anos de fundação. Érica Tanque. Está em discussão requerimento, a moção de congratulações da vereadora Érica Tanque. Não havendo, vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, está aberta. Está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção de apelo 67/2017, moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para aprovação do projeto de lei complementar 54/2013, que altera a organização e a divisão judiciárias do Estado. Constância Félix. Está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Então ela vai para outra. Está suspensa a sessão, um minuto. Está reaberta. Vai discutir Constância Félix. A ordem do dia. Moção 72/2017. Só um minutinho. Essa moção é uma moção de pesar do vereador Wagner Barbosa e eu preciso da anuência dos líderes para que ela seja votada na mesma sessão. Ela foi apresentada hoje e ela seja votada na mesma sessão. É moção de pesar pelo falecimento da professora Lineide Goriel Piscinato. Jorge Freitas? Sim. Doutor Marcelo? Sim. Cleiton Silva? Sim. Newton Santos? Sim. Toninho Franco? Sim. A leitura. Moção 72/2017, moção de pesar pelo falecimento da professora Lineide Goriel Piscinato. Vereador Wagner Barbosa. Está em discussão. Não havendo, ela vai à votação. Moção número 72, moção de pesar pelo falecimento da professora Lineide Goriel Piscinato. Anderson Pereira, Constância Félix, Mido Lanche, Vaguinha Santa Luzia. A votação está encerrada. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores pela votação favorável a essa moção de pesar da professora Lineide Goriel Piscinato, professora há muitos anos na rede estadual de ensino, vice-diretora de várias escolas, diretora da escola Dom Edílio, aqui na Vista Alegre, por muitos anos, a qual eu tive o privilégio de lecionar nessa escola e ela ser a minha diretora. Uma professora que sempre lutou pela área da educação. Limeirense, filha do saudoso radialista Lauro Goriel, aqui na cidade de Limeira, uma pessoa que respirava, vivia a educação.
sempre foi uma pessoa voltada exclusivamente a isso. E para a Limeira foi uma professora que teve milhares de alunos, comandou vários professores e ajudou muito a educação de Limeira. Então foi com muito pesares que nós queremos fazer essa homenagem para essa, não só para ela, mas o que ela representou para a educação de nossa cidade. E eu gostaria, presidente, também de solicitar que, se pudesse ser feito um minuto de silêncio em memória da professora que faleceu no sábado e foi enterrada no domingo, a professora Lineide, e diretora da Escola Dom Edílio, e outras mais. Obrigado. Um minuto de silêncio, então, em memória da professora Lineide Goriel Piscinato. Ao segundo secretário para a leitura de requerimentos. Requerimento número 529, 2017, autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues da Costa. Em discussão. Eu quero discutir isso, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, público presente, faço esse requerimento, uma vez que eu também fiz um requerimento 278, e eu já obtive a resposta do Executivo, que é referente à possibilidade do aumento de mais funcionários ali na farmácia do ARI, né, que infelizmente ainda continua o grande problema na demora do atendimento de muitos senhores e senhoras idosos que procuram o seu medicamento. E obtive a resposta da Prefeitura que a farmácia do ARI é do Estado, correto, né? Portanto, mais funcionários deverá ser solicitada a Direção Regional de Saúde de Piracicaba. Também concordo. Mas uma vez que esta farmácia ela já houve o pedido de ser retirada do município, eu fico me perguntando se há o interesse do governo em enviar funcionários para poder atender nessa farmácia. Eu constatei que os funcionários que estão lá são do município e não do Estado, prestando esse serviço. A farmácia, sim, é do Estado, os medicamentos controlados são do Estado, mas os funcionários são funcionários cedidos pelo município, ou seja, aqueles funcionários que estão lá prestando um ótimo trabalho ao munícipe, mas infelizmente ainda não dá conta do atendimento e a demora ainda é grande daquelas pessoas, especialmente os senhores e senhoras aposentados que ficam por horas ali esperando, aguardando o seu atendimento para poder fazer a retirada do seu medicamento. Obrigado, senhor presidente. Desejo discutir. Com a palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu acho que é importante, e creio que a doutora Mayra também vai falar isso, a importância que tem esse ato da Prefeitura colocar os funcionários, não só os que pedem a mais, mas como esses que foram colocados e que estão dando atendimento na farmácia do ARI. Na verdade, havia uma determinação de que essa farmácia voltasse a ser em Piracicaba e que nossos
usuários que precisassem teriam que se dirigir até Piracicaba para fazer a retirada dessa medicação. Então, acredito ser de suma importância para que o atendimento seja mais rápido para a população, mas temos que dizer aqui que a Prefeitura, ao colocar, está realmente atendendo a população, porque essas deveriam ter voltado a ter que fazer viagem para a retirada dessa medicação em Piracicaba. Então, acho de suma importância a sua indagação, mas creio ser de utilidade falar do que a Prefeitura Municipal de Limeira está fazendo nesse caso. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, Vaguinho, é pertinente esse requerimento. Na gestão passada, nós éramos da Comissão da Saúde, o Lemão talvez lembre disso, nós, via Lu, nós visitamos lá ali a policlínica e a farmácia já estava lá, conversamos com os funcionários, já era mesclado tanto funcionário do Estado quanto funcionário do município, e a gente fez o pedido, a solicitação, inclusive para a Secretaria Estadual de Saúde, a DRS 1012 de Piracicaba, e pedimos até computador, porque se a gente for ver, eles fazem tudo à mão. Então, uma das questões que ficam, que leva a demora, é também por causa disso, porque eles pregam um papelzinho na parede, a receita na parede, vão procurar à mão, e não existe nenhum computador para auxiliá-los na questão da medicação. Então, na gestão passada, nós fizemos esse pedido, nós fizemos o pedido do computador, mandamos ofício e requerimento diretamente para a Secretaria Estadual. Eu acho que cabe até a gente mandar também diretamente para a Secretaria Estadual, para a DRS de Piracicaba. Muito obrigada. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, novamente, público presente, eu queria parabenizar o vereador Vaguinho por esse requerimento. Eu acho que é muito importante a preocupação dele e a nossa preocupação, vereador. E realmente você tem tenho certeza que seria o objetivo seu de melhorar para a população de Limeira. Mas eu queria aqui ressaltar uma coisa. O ARI, ele é do Estado e ele tem a obrigação de mandar os funcionários não só na farmácia, mas sim também dos médicos e da estrutura da Rua Maranhão. O que acontece? Era para mim ter ido algumas vezes já e vou fazer isso, vou até Piracicaba conversar e até a Secretaria de Estado. Infelizmente, o ARI é uma realidade que nós, se não fossem os vereadores ter lutado a gestão passada para que isso pudesse ter ficado aqui em Limeira, mas qual que é o objetivo de Piracicaba? Nós já perdemos a Caixa Econômica Federal Regional, foi para Piracicaba. Nós perdemos o comando da Polícia Militar, foi para Piracicaba. Nós perdemos o comando do Corpo de Bombeiro, foi para Piracicaba. Nós perdemos o Ministério do Trabalho da cidade de Limeira, foi para Piracicaba. O que acontece? Os deputados de Piracicaba têm puxado, tem 2 ou 3 deputados que têm puxado tudo que pode beneficiar a cidade de Piracicaba, têm resgatado e levado para Piracicaba. Isso é uma força política, que é uma briga que acaba acontecendo. E o Estado, ele quer levar o ARI embora para Piracicaba. Ele não tem interesse que o ARI fique aqui em Limeira. Eles querem levar para a cidade de Piracicaba. E nós não podemos deixar acontecer isso. Isso acontece. Por que não tem funcionários? Funcionários na farmácia. Eles estão se aposentando. Então, aposentam os funcionários do Estado e não existe reposição. Não só de funcionários, mas do corpo clínico médico. Nós tivemos vários médicos que foram aposentados do ARI e não foi reposto as pessoas para poder repor os médicos especialistas. E se isso continuar acontecendo, vai chegar uma hora que não vai ter mais atendimento médico e vai acabar levando o ARI definitivamente para Piracicaba. Então, o Estado ele precisa colocar, sim, funcionários, reposição
aqui em Limeira, para que isso não acabe acontecendo de diminuir e acabar sendo argumento para que eles possam levar definitivamente isso a Piracicaba. O requerimento de Vossa Excelência é pertinente, é muito importante, nós precisamos reforçar a população, porque a população não tem culpa da falta de funcionários do Estado, do município e dessa parceria, e com é justo esse pedido e que realmente a prefeita possa atender, o que o prefeito possa mandar para que a população não possa ser penalizado. Mas o que nós precisamos é fazer uma união entre os vereadores e que nós possamos lutar para que possa haver funcionários do Estado, médicos do funcionário e que o ARI permaneça aqui em Limeira sempre. Parabéns, vereador. O requerimento será enviado ao Executivo. Nesse exato momento, encerra-se o expediente e agora partimos para a tribuna livre.